Olá, minha amiga, meu amigo. Marreta, tudo bem? Está no ar mais um Marretas Podcast. Estamos aqui hoje com o Bueno. Tudo bem, Bueno? Olá, pessoas. O Bueno de sempre, né? Sobrevivendo sem o arranhão da caridade de quem me detesta. Que lindo. Marretinha, dá um salve, Marretinha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E hoje nós temos a presença ilustre do nosso grande amigo, professor Renê. Tudo bem, professor? E aí, galera, beleza? Salve, salve, Marretas. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Hoje nós vamos usar o Vini Júnior como um tema para falar sobre um assunto bastante delicado, e a gente tem muito assunto delicado sempre aqui, né? Marretinha, Somos os Marretas. a notícia. Vamos lá, na verdade são as notícias. Então, Portal UOL, 21/5/2023. Vinícius Júnior é vítima de racismo por torcida do Valência e jogo é paralisado. Também, do Portal UOL, agora em 23/5, torcedores detidos em Valência por racismo contra Vini Júnior são liberados. Aí nós estamos falando da Espanha, né? Mas eu queria, antes de começar, lembrar o caso de 2014, o caso do Aranha. Não sei se o professor se lembra do Aranha. Com certeza. Né? O Aranha, goleiro do Santos, esteve lá no clube, no Grêmio, e teve aquele problema todo, foi chamado de macaco pelos torcedores, isso foi muito filmado e tal. Naquele momento, a CBF tomou uma atitude que eu achei que foi bacana. Eu estou falando da CBF, né? Que foi excluir o time, o Grêmio, da Copa do Brasil. Mas acontece que depois ele voltou a jogar no estádio do Grêmio e a diretoria colocou uma câmera o jogo todo em cima dele e alegou que ele era uma pessoa perigosa e que tinha causado danos ao clube, né? Tem o diretor, Romildo Bolzan, ele disse isso, né? Que nosso torcedor não esquece a injustiça que sofremos. A reação, né, vai a ele, e essa reação de chamar de macaco e tal, faz parte da cultura do futebol. Faz parte da cultura do futebol? Então, de certo modo faz, mas não deveria fazer porque o futebol reflete o que a nossa sociedade tem de melhor ou de pior, né? O caso do Aranha, ele ficou emblemático aqui no futebol brasileiro, pelo menos nesses últimos 10 anos aí. Só que todo ano a gente se depara com casos, por exemplo, na Copa Libertadores da América, né? Todo ano envolvendo times, aí, principalmente argentinos, quando em contato com clubes brasileiros, a gente se depara com ofensas que não deveriam fazer parte da cultura do futebol, porque, pelo menos no nosso país, é crime, né? A gente teve nos últimos anos, por exemplo, em jogos do Corinthians, argentinos, torcedores de times argentinos, que desferiram ofensas aos nossos atletas, aos nossos jogadores, e que, mesmo assim, não sofreram a devida punição que a tipificação penal do racismo como crime deveria colocar. Então, a discussão do que fazer para que a gente tenha mecanismos de conter as ações desses racistas, ela precisa avançar. Porque enquanto a gente não tiver nenhum mecanismo mais firme que, pelo menos, impeça o racista de se expressar, porque ele vai continuar sendo racista, né? Mas ele não pode se expressar naqueles ambientes, eles precisam, de algum modo, se sentirem inibidos ali. A gente vai continuar todo ano vendo esses casos recorrentes, né? Seja na Europa, seja aqui na América do Sul ou até mesmo no futebol brasileiro, como no caso da Copa do Brasil, no caso do goleiro Aranha. Então, assim, esse tipo de prática, ele é recorrente no futebol, não deveria ser. Eu acho que a gente vem, de certo modo, desenvolvendo formas de contestá-los e não normalizá-los, como algumas décadas atrás, como alguns anos atrás, mas isso ainda é presente e a gente não pode simplesmente assinar embaixo do que esse dirigente à época falou, que faz parte. Não faz parte. Deve deixar de fazer parte por uma questão de N motivos. Mas o interessante foi que o Grêmio foi colocado como vítima, né? Quer dizer, eles disseram que, até vou repetir aqui, né, que o Aranha atrapalhou, causou grandes problemas para o time, né? Então isso é um problema mais estrutural ainda, né? O mesmo tratamento a gente observa 10 anos depois, só que não no Brasil, na Espanha. Né? As falas do presidente da La Liga sempre vão em direção de
penalizar, de culpabilizar o Vini Júnior. Então é porque ele dança, então é porque ele comemora, ele é extravagante, ele é muito driblador. Então você pega a vítima e torna ela responsável pela violência que ela mesma está sofrendo. Então seja aqui esse dirigente ou ex-dirigente do Grêmio, enfim, ou os cartolas do futebol espanhol, isso é um caso recorrente na sociedade brasileira, né? Alguém age de forma racista, a pessoa que sofreu aquela violência reage e o racista atribui à pessoa que a reação dela é desmedida, que foi um comentário, que ele até tem amigos conhecidos, enfim, negros, e a gente acaba, de certo modo, fazendo com que essa prática continue ocorrendo sem nenhum impacto mais contundente no nosso cotidiano. Então, essa fala dele de falar que, olha, o cara reclamou, esbravejou por algo que é normal, isso nos prejudicou, é a mesma coisa que o presidente da La Liga tá fazendo. Ó, como assim? Ele falou, né? Você não pode falar que um país é racista, você não pode chamar nosso campeonato de racista. Cara, toda semana o moleque há 2 anos tá sofrendo pancada e sendo, né, hostilizado das piores formas. E isso tem que ser aceito? Não. E não é só ele, né, que está sofrendo, né? Fala, É Bueno. interessante, né? Eu tô aqui acompanhando. Nós né, vamos fazer um essa programa discussão. Fala Bueno. Eu tô acompanhando a discussão e tipo assim, primeiro que assim, é uma ausência de surpresas, né? Não tem surpresa, né, aqui na mesa hoje não há surpresas, né? Ah, os espanhóis têm muito racismo, né? O Brasil tem uma sociedade racista. Vocês falaram do goleiro Aranha, né? Aí eu falei assim, acho que a gente nem ensaiou isso, né? Mas a gente começou pelo gol, né? Então vou falar do goleiro Barbosa, da Copa de 50, né? Que foi considerado o grande culpado, né, do Maracanazo, né? Exato. Tipo, da perda do título para o Uruguai, que era um título considerado certo, né? E o Barbosa, teoricamente, teria tomado aquele gol. O Barbosa praticamente foi banido, né, depois daquilo. Teve que atuar em times de menor expressão, né? Teve que sair do Rio de Janeiro, né, porque foi perseguido e tal. Então é interessante, né? Eu fiquei vendo vocês falando, né? Fiquei vendo o professor René falando. E eu fiquei pensando também aqui, na nossa configuração, né? O professor René é o professor de filosofia, né? Ele fala sobre muitas coisas, né? Ele não fala só sobre racismo, né? Então, você entende o que eu estou querendo dizer, né? Tipo, a gente acaba reproduzindo, né, algumas coisas e nós, né, pessoas brancas, né, a gente se recusa a se educar, né, com relação a essas coisas, a gente se recusa a aprender, a gente se recusa a ver as coisas acontecendo, né, na nossa frente. E tem uma coisa assim que eu penso, quando eu penso de Vinícius Júnior, né, quando eu penso, enfim, em pessoas, o Wilson Simonal, né, em pessoas que se destacaram, pessoas pretas, né, que se destacaram, o Simonal andava de carro conversível, né, porra, em Copacabana, né, namorava um monte de gente, entendeu? Tipo, era um cara expansivo, né, tipo, e aí aconteceu o que aconteceu, né, com ele. Aí eu tô comparando, né, ele com o Vinícius Júnior, óbvio que são coisas completamente diferentes, mas o Vinícius Júnior é um cara, né, extravagante, ele joga de maneira extravagante, ele é um cara que, pô, vai pra cima, ele dribla, né, e tal. Não pode, cara, entende? Porque a branquitude não vai deixar. Incomoda a branquitude. A branquitude vai fazer alguma coisa. E aí eu trago uma frase, que eu acho que foi uma frase... É sempre uma frase feliz quando sai da boca do Ney Lopes, né? Mas comentando o caso do Vinícius Júnior, o Ney Lopes disse assim, o racismo é uma estratégia. Ele é uma estratégia. E é uma estratégia, porque existe a ideia de que você precisa, a branquitude precisa pautar o povo preto. Né? A branquitude precisa colocar o povo preto no seu lugar. Né? Porque a branquitude não se reconhece como um lugar de fala, não se reconhece como uma parte da sociedade. A branquitude, ela se universaliza. Ela né? se universaliza, entende? Tipo, nós somos os normais. E quem não é parecido com a gente é anormal, né? Ou é subnormal, ou é diferente, né? Então, tipo, é isso, né? No final das contas é isso. E tem umas coisas, assim, para falar dos espanhóis, cara, de verdade, assim. Alguns estudantes meus, né, vieram para mim e falaram assim, professor, os espanhóis são racistas? Eu falei, olha, acho que não dá pra gente falar que os espanhóis são racistas, mas a gente pode falar assim,
A Espanha fica onde? Né? Na Europa. Quem inventou isso? Exato. Os europeus, né? Então, tipo assim, isso. Sim, a maioria tem uma tendência, como todos nós brancos, né? Somos racistas também. E, tipo assim, é complicado, né? Aí você pensa que, inclusive, não foi só o povo preto, né? Que o povo preto hoje no futebol está em evidência, né? Mas eu me lembro do ditador, o Francisco Franco, que, tipo, num determinado momento ele disse que precisava exterminar os bascos, né? Por exemplo, né? Ou os habitantes da Andaluzia, ou os habitantes da Catalunha, porque eram regiões separatistas que se consideravam de outra etnia, e aquilo ali não era admitido dentro da Espanha. Quer dizer, isso. Aeroportos espanhóis barrando brasileiros, né, recentemente, não deixavam entrar, uma coisa meio aleatória, né? E os brasileiros tinham que voltar para casa. Quer dizer, a gente está diante de uma coisa, de uma prática que, como o professor René trouxe, que não é do futebol. Né? O futebol tá lá, né? Tem uma vitrine, tá lá o Vinícius Júnior, né? Que é, para mim, hoje o melhor jogador do mundo, né? E preto. Sim. Isso incomoda. Não, né? E para além da estratégia que você colocou, é um projeto. É um projeto. A gente está habituado a uma forma de ver o mundo que foi transmitida para a gente, uma forma de mundo colonializada, né? E a gente precisa descolonizar essa forma como implementaram na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa visão, um modo de ver as coisas sem ter condições de enxergar por outros ângulos, outras oportunidades, outras perspectivas. E algo que é interessante que você colocou, assim, justamente como que a gente vem lidando com isso, né? Onde ocorreu? Na Espanha. E quem criou, né, várias ou todas as teorias raciais e racistas ali no decorrer do século XVIII, XIX, disseminou e chegou até nós, os europeus. E só uma curiosidade que eu estava vendo esses dias decorrente a todos esses casos. Se você vai no Google Trends, o Brasil é o segundo país que mais pesquisa o que é racismo. Uhum. O primeiro dos Estados Unidos. E a Espanha é o 38º. Ou seja, o que isso significa? Significa que, de certo modo, nós discutimos mais. Né? De certo modo, essa questão ela vem sendo melhor debatida. Não estou falando que o Brasil não é racista, tudo bem? Obviamente, o Brasil também tem um histórico de violência, de exclusão e de desigualdade decorrente de vários aspectos que incidem no racismo. Mas nos últimos 20 anos, o debate nacional, ou a forma como nós reagimos a esse tipo de caso, aflorou. Assim, não é mais normalizado, não é mais naturalizado. Enquanto que lá parece que os racistas se sentem muito à vontade. Aqui talvez os racistas fiquem um pouco mais constrangidos, porque nos últimos anos a gente passou a ter mais condições, a gente passou a não aceitar coisas que, de certo modo, eram aceitas algumas décadas atrás. Mas vamos lá, vamos tentar colocar por que então no Brasil existe esse maior interesse, né, pelo racismo, ou por não ser racista. Alguns motivos, vamos lá. Primeiro, a questão das cotas. Você acha que isso ajudou a trazer o povo preto para uma situação melhor? Você acha ajudou porque você força um debate, você força a ruptura de estereótipos. Né? Aquela ideia do negro, do povo negro, longe da sala de aula, longe da universidade, a ausência de negro como advogado, médico, engenheiros, profissionais liberais que a gente geralmente sempre vincula a ideia da branquitude de algum profissional branco. Se for para algum lugar, vai para a escola técnica, né? É isso, você coloca limites e as cotas, de certo modo, rompem com aqueles limites que eram estabelecidos. E mais bacana também que quebra o ciclo, né? Quebra um ciclo. Quebra um ciclo. Da família que sempre... Por isso que as cotas incomodaram tanto a Casa Grande. Só que eu quero trazer uma coisa. Eu fico um pouco incomodado, assim, quando a cota entra primeiro, entende? Porque, assim, claro que a cota é importante, né? As cotas são importantes, mas vamos tentar entender por que as cotas foram implantadas. Porque isso me incomoda porque é meio uma coisa de Princesa Isabel, né? Tipo assim, aí a política, né? Foi lá e deu as cotas. Né? Mas eu ia chegar num outro ponto. Né? O que levou. Porque, assim, a gente precisa... Porque, assim, esse programa aqui é para incomodar, né? Então, eu tô aqui nesse papel também, né? Vamos lá, vamos incomodar, né? A gente precisa incomodar e eu fico incomodado também, né? Porque eu me pego muitas vezes incorrendo também
em coisas que eu não gostaria, né, de ocorrer. Mas eu venho treinando o meu pensamento, sabe? Eu venho treinando o meu olhar, a minha percepção sobre as coisas. Então, veja, não é uma benesse, né? É fruto de uma luta. É fruto de uma luta pregressa. O movimento negro brasileiro, sabe quando começou o movimento negro brasileiro? Na escravidão. Sim. Né? Desde então, o povo preto vem lutando nesse país para poder ter algum tipo de espaço. Né? E o movimento negro da ditadura militar para cá, ele cresceu absurdamente e foi muito presente na Carta de 88. Eu tive a oportunidade de estudar na universidade a Marcha contra a Farsa da Abolição, em 88, que aconteceu no Rio de Janeiro, um puta movimento, né, contra as comemorações do centenário da abolição. Né? Então, tipo, houve uma pressão para que essas coisas acontecessem. Né? E essa pressão não existe nos países europeus. Né? Porque qual que é o movimento negro organizado nos países europeus? Não tem, porque os negros que vão para lá, eles são migrantes, né? Eles precisam se adaptar à sociedade, porque senão eles não são aceitos. Inclusive, os jogadores de futebol são instruídos a aprender a falar espanhol, né? a falar da cultura espanhola, entendeu? Porque eles precisam se adaptar, entendeu? Então não tem força, né, para vingar. Né? Não existe a força ali para vingar como existe aqui dentro do Brasil e como já vingou aqui dentro do Brasil. Né? Então, mas quando eu falava de cotas, quer dizer, eu estava tentando enumerar aqui algumas coisas. Cotas, claro, aí viria o segundo tema, né? Que é esses movimentos negros que cresceram muito de um tempo para cá. E isso, com certeza, tem ajudado muito o Brasil pelo menos, a lutar contra esse problema do racismo. Eu acho que nas últimas décadas, e eu concordo aqui com um colega, que é assim, nosso movimento negro ele é histórico, né? E ele demonstrou muita potência. Isso fez com que você conseguisse engajar de forma permanente toda uma juventude que foi dando gás a isso, né? Que foi ampliando a discussão, o debate, que foi contribuindo para que, de certa forma, a gente chegasse nesse cenário hoje em que o racismo existe, os racistas atuam, mas eles estão mais contidos e eles estão mais expostos do que 10, 20, 30 anos atrás, né? Então, vários elementos permitiram o Brasil avançar no debate mais do que qualquer país europeu, por exemplo. Seja a implementação e o reconhecimento das cotas, seja o Dia da Consciência Negra, que, querendo ou não, é importante porque você engaja... Aliás, se você pega no Google Trends, as maiores buscas sobre essa temática é na semana, né, do 20 de novembro ali. Então, para além desses acontecimentos que são conquistas, não é nada né, dado pela princesa Isabel, longe disso. Sangue, suor e lágrimas. A gente vê observando nas últimas décadas, a partir dos anos 90, muito mais forte também, o rap, o hip hop, os Racionais, né, jogando no ventilador, falando o que é sobreviver no inferno, o que é as periferias brasileiras para os jovens negros num estado que para mim faz parte de do violência. negro. Para mim também, eu assino embaixo e ninguém nega, né? Então eu acho que tudo isso, esse caldo, fez com que, por exemplo, nós avançássemos. Isso é inegável, né? E enquanto que você pega esses casos envolvendo o Vinícius Júnior, não foi uma, duas, três, o moleque tá denunciando, aliás, coragem, força, engajamento, porque a forma como ele pegou a treta ali pra ele é bem admirável mesmo. Mas esses racistas, eles se sentem muito à vontade lá. E aí a gente pode elaborar várias teses aqui. Será que é porque eles não debatem isso? Será que é porque eles inventaram isso? Será que é porque eles têm uma visão, uma visão colonizadora de que, olha, sou europeu e qualquer um que está aqui tem que se submeter à hierarquia social que eu implemento? De todo modo, é curioso a gente destacar que, apesar dos pesares, a sociedade brasileira, que em índices socioeconômicos está muito mais atrasada do que a sociedade espanhola por questões N, até porque eles foram colonizadores e nós colônia, nesse assunto a gente está muito mais avançado num sentido civilizador mesmo do tema. Não que nós não tenhamos os problemas aqui. Mas sabe o que incomoda o brasileiro? Gente, eu tô ficando nervoso aqui. Sabe o que incomoda o brasileiro? Eu vou dizer. É assim. O nosso racismo, ele é de uma sutileza, entende? Tipo, de uma sacanagem, que é tipo assim,
eu me lembro de alguns teóricos do passado, Tales de Azevedo, Horácio Nogueira e tal, que falavam sobre as linhas de cor, né? Então, tipo, quanto mais retinto, e o Vinícius Júnior é retinto, né? Pior fica, né? Porque, tipo, putz, para um retinto romper todas as linhas e chegar lá na frente, putz, é um negócio, pesado, né? Mas é interessante para a branquitude que exista esse movimento, entendeu? Porque aí você pode dizer que não tem racismo. Exato. Né? Aí você pode falar, não tem racismo. Olha o Vinícius Júnior. Você usa exceção como regra, né? Porque, entende? Aí você pega lá aquela exceção e aí o cara fura aquelas linhas e aí ele te permite, a branquitude permite que ele fure aquelas linhas e ok. Mas mesmo assim, no caso do Vinícius Júnior, o que me deixa mais nervoso, acho que, assim, em relação aos brasileiros, né? Porque eu vejo o incômodo dos brasileiros, vejo os espanhóis incomodados, vejo todo mundo incomodado, vejo gente que diz que não é racismo, né? Que tipo que corrobora o cara da La Liga lá, enfim, nem sei o nome dele, nem quero saber. Não me interessa desse cara, enfim. É isso. Né? É uma coisa que um antropólogo, Lívio Sansone, disse assim, né? Existem áreas moles e áreas duras do convívio social. As áreas duras, a gente sabe quais são para as pessoas pretas, né? Relação com a polícia, mercado de trabalho e matrimônio, né? É muito difícil para as pessoas pretas sobreviverem, entendeu? Tipo, nessas áreas duras, elas vão ser vítimas de alguma forma ali do racismo, né? Mas olha a sutileza, né? Existe uma sutileza ali. Por isso que os brasileiros ficaram incomodados com o caso. Você vê onde que eu vou chegar. Existem as áreas moles. O que é a área mole? Né? É religião, arte, de uma maneira geral, e esporte. Nesses lugares, as pessoas pretas são bem-vindas. Elas até se destacam. É o lugar delas. Não é? Porque você pensa num técnico de futebol preto? Não tem, é muito pouco. Mas a gente está acostumado a ver a explosão física, né? Tipo, o talento, né? A ginga, a malandragem, né? A gente atribui o preto porque a gente está falando de uma área mole. Você vai num terreiro de Umbanda, né? Se você tiver um médium branco e um médium preto, a pessoa prefere o médium preto, porque teoricamente ele tem uma ligação. Ele tem uma ligação ancestral maior, né? Entendeu? Você vai falar, quem é que vai saber sambar mais, né? Quem é que é escolhido primeiro no time do time de futebol? Você entende o que eu estou dizendo? Aí o Vinícius Júnior foi vítima de racismo dentro dessa área mole. Na área mole. Putz, aí os brasileiros falaram assim, porra, aí não pode, cara. Aí você tá cagando o negócio todo, entendeu? Porque a gente armou esse esquema aqui pra deixar os caras no lugar deles. Porra, aí vocês vão... Porra, aí é sacanagem, cara. Não dá, entendeu? Aí vocês estão ferrando o racismo brasileiro, porra, entendeu? E tem um ponto aqui que eu fico pensando às vezes, se esse incômodo gerado em uma parcela da população brasileira não é gerado, não por conta do racismo em si, mas por conta de uma xenofobia que vem acompanhado. Porque aí esse brasileiro da branquitude fica com receio dele ser alvo de algum tipo de ofensa, entende? Quando ele estiver lá na Europa, pelo fato dele ser brasileiro. Então, até que ponto, né, esse incômodo, ele de fato se dá em solidariedade e de uma postura antirracista? Ou até que ponto ele está preocupado que isso possa mostrar que o espanhol se vê superior ao brasileiro e ele é brasileiro ali, apesar... Entende as contradições? E tem outro ponto... defender os nossos. Que nem é tão... Aqui não é nosso, Aqui mas não é numa nosso. perspectiva global, né? Sim. E outra coisa super interessante dessas zonas moles e dessas zonas duras, tem um texto da Lilia Schwartz que se chama Racismo no Brasil, quando a exclusão combina com inclusão. Que ela vai falar dessa combinação, assim. Há uma exclusão econômica, material, mas há uma inclusão por meio das artes, por meio da religiosidade, né? Então, o Brasil, ele dissimula, ele maqueia o seu racismo porque ele combina a exclusão das condições materiais de sobrevivência, né? Com uma inclusão no campo cultural que faz com que, olha...
legal, tudo bem. Eu escuto o músico negro e eu vou fazer com que aquela pessoa negra trabalhe para mim como serviço doméstico, como serviçal. Então, são inúmeros mecanismos ali que naturalizaram e que serviram, né, para esse mito tosco da democracia racial que até hoje uma parcela considerável da população acha que existe. Ô, Renan, é interessante, primeiro porque você está mexendo, como você disse, você está mexendo com o racismo, mas no caso do Vini Júnior, que é o cara que representa a seleção brasileira, sabe como é que o Brasil é com relação à seleção brasileira, né? É o cara que está morando realmente em outro país, então talvez a preocupação seja mais essa de alguns brasileiros, né? Pô, estão tratando mal lá fora brasileiro, quer dizer, é mais uma questão de xenofobia, né? Mas eu queria também colocar uma outra coisa aqui. Nós temos hoje o presidente da CBF, o Romildo, ele é negro, né? E ele fez uma campanha que eu achei muito bacana. Esse domingo todos os times de futebol apareceram com essa camiseta, dizendo com racismo não tem jogo. E ele se diz vítima de racismo em alguns momentos, inclusive no lançamento da campanha, que foi quando eles fizeram disseram lá que eram os jogadores, os convocados, né, fizeram a convocação. Ele disse que naquele momento ele tinha sido vítima de racismo, mas não relatou, ele só contou, não é? Você acha que isso já é um passo para a gente tentar acabar? Porque o Brasil, a questão do racismo no futebol no Brasil é visto com um pouco mais de rigor. Mas antes de você responder, eu queria colocar que talvez você esteja certo na questão lá do Vini Júnior e a xenofobia, porque não causou tanto tremor da sociedade quando foi o caso do Aranha, né? O caso do Aranha não levantou tanta bola, você não viu tanta gente reclamando, falando, todo mundo leu a notícia e tal, mas você não teve essa sociedade... Ô, Mal, só para reiterar, Marretinha. Edinaldo Rodrigues, eu falei o presidente da CBF. Eu falei Edinaldo, eu falei Romildo, eu falei, Edinaldo Rodrigues. Isso, Edinaldo Rodrigues. Né? Eu acho que tem a ver muito com a exposição do Vinícius Júnior, né? Eu acho que ele tá no topo, no melhor time do mundo. Eu ia pensar duas coisas aqui. Primeiro, que não é de agora. Acho que a primeira vez que o Vinícius está 2 temporadas sendo alvo e sendo, ao mesmo tempo, um dos, se não o principal jogador do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, né? Mas acho que a segunda vez que ele denunciou, e ele vem denunciando, ele não silenciou, ele não disfarçou, a repercussão não foi tão grande. Acho que agora é porque ele sistematicamente vem denunciando. O moleque pegou para si algo que é gigante, e eu acho que ele, assim, esse fardo não cabe a ele, cabe a todos aqueles que se preocupam com isso. Mas depois de 10... Ele numerou, né? Depois de 10 denúncias que ele fez. E esse último caso, ele foi a vítima, ele foi expulso. Ele foi agredido, porque ele sofreu um mata-leão. Assim, todo o cenário e tudo aquilo ao vivo, acho que a luta reiteradamente mobilizou, né? E isso fez com que outros atletas, negros, não negros, se mobilizassem ali, comprando a briga também, e isso fez com que essa bolha estourasse de forma que... Só para vocês terem uma dimensão, eu fiquei acompanhando isso ao longo dessas semanas, e esse foi um dos casos com maior repercussão na internet. Né? Só ficou atrás, por exemplo, do assassinato do George Floyd. Aquele, até hoje, é o maior ápice e busca no Google Trends no mundo dessa temática do racismo, né? E aí, esse caso agora do Vini Júnior também fez com que uma certa energia, uma certa comoção de setores que se preocupam de fato com isso, pudesse furar a bolha, né, progressista, daqueles que têm essa bandeira como uma bandeira legítima e necessária, fazendo com que outras pessoas parassem e falassem, caramba, peraí, é um cara, né, um jovem que está sofrendo sistematicamente, ninguém faz nada, ele foi vítima não só da ofensa, mas ele também foi expulso, ele apanhou no jogo, ele defende a seleção brasileira, ele é bem sucedido, o que está acontecendo? Então, eu acho que conseguiu, assim, jogar luz e dar projeção para algo que o Aranha não conseguiu,
algo que outros jogadores negros, né, também alvo de racismo em diferentes situações, seja no Brasil, ou vários jogadores negros brasileiros que foram vítimas de racismo também na Europa, não conseguiram. Então, acho que o principal mérito disso foi a insistência dele em denunciar. Né? Ele não se conteve em nenhuma das vezes. Todas as vezes ele ia para o Twitter, todas as vezes ele ia para as mais diferentes redes sociais e denunciava a ponto de bater boca com o presidente da liga. Né? Do cara responder e ele responder em cima. Então, tudo isso fez com que o mundo do futebol, a imprensa global, ou pelo menos a imprensa brasileira de forma muito veementemente se posicionasse. E teve um detalhe, que não é tão detalhe. A gente tem que lembrar que em uma das falas, se não me falha a memória, foi a fala de abertura lá no G7 do Lula, do presidente, que ele abre fazendo menção a esse caso, né? Se solidarizando. Então, você leva a discussão para um outro ponto, né, das relações diplomáticas, assim, isso gerou um mal-estar, porque o presidente da Espanha teve também de dar um parecer, né, a gente teve a ministra da Igualdade Racial, a Aniele, se posicionando, então saiu do mundo do futebol. A gente falou, peraí, tem líderes políticos que estão debatendo isso também. A Embaixada da Espanha foi convocada da Espanha, teve protestos na porta. Teve um protesto, né, organizado aí pelo movimento negro lá na porta da Embaixada. Então, tudo isso fez com que esse caso ele conseguisse romper ali com um certo nicho de debate, de preocupação e de militância e de protesto, trazendo outros, né, jogando luz sobre esse assunto para outros que talvez nem estivessem tão antenados ou nem estivessem acompanhando essa discussão. Eu quero bater contigo uma percepção que eu tenho também, né? Porque enquanto você estava falando, né? Aí você falou, o Vinícius Júnior, bem sucedido e tal. Eu me lembrei que ele foi um dos jogadores do bife de ouro da Copa. Lembra que eles foram comer um bife que tinha ouro e tal, pá, lembra? Aquelas coisas? De ouro, que um grupo de jogadores, né, foi lá comer o bife de ouro e tal. E aquilo causou um puta incômodo, né? E depois meio que foram responsabilizados, né? Tipo, putz, olha, foram lá comer bife de ouro, né? Não jogaram, né? O Vinícius Júnior não apareceu, né? E tal, papapá. Evidentemente prejudicado pelo esquema, enfim, tipo, na minha opinião, né? Minha humilde opinião. Mas ele estava lá comendo bife de ouro, né? Então vamos lá. O Vinícius Júnior chegou. Ele chegou lá. Ele estava lá sentado comendo bife de ouro do maluquinho do sal, né? Que joga o sal no final, né? Salt Pay. Então, esse cara estava lá comendo, entendeu aquilo? Aí vamos lá, o que a gente espera, né, o que a branquitude espera de uma pessoa preta retinta que chega? Ela espera que ela se integre, né, que ela tenha um comportamento que não ameace esse status, né, que a branquitude teoricamente permitiu, né, que ela alcançasse. Deu para entender? Aí vem esse garoto, porque ele é um jovem, né, isso para mim, olha, gente, eu fico muito incomodado com isso, porque a gente, às vezes, tem uma visão, né, às vezes não, quase sempre a gente tem uma visão de que as crianças pretas, elas são mais fortes, né, de que as mulheres pretas são mais fortes, que os homens pretos são mais fortes, são menos sensíveis. Né? Eu ia perguntar tem isso, uma casca, mais forte no sentido de aguenta mais a porrada, a porrada, tá acostumado. Que é uma forma da branquitude desumanizar. Que é uma forma da branquitude desumanizar, aguenta mais a porrada, entendeu? Aí você pega esse garoto, né? Porque assim, vamos dimensionar o que eu tô falando, tá? A gente trabalha em escola. Eu tenho muitos alunos pretos na minha turma hoje, né, numa das minhas turmas hoje, que é uma turma uma turma maravilhosa que eu tenho. Ela tem muitos alunos pretos, muito conscientes, entende? E ainda assim, dentro dessa turma, existem casos de racismo, né? E aí você percebe, cara, que tem uma diferença, sabe, de tratamento mesmo, da branquitude mesmo, sabe? Do tipo assim, peraí, pô, né? Tipo, aquelas velhas histórias, né? Foi uma brincadeira, não foi, não é, papapá, mas poucos se preocupam, de fato, eu tô me incluindo nisso, eu venho treinando para isso, em fazer o acolhimento dessas pessoas, porque essas pessoas são vítimas, entende? Elas precisam ser acolhidas. A gente não tem dimensão
do impacto psicológico que o racismo provoca, né, num jovem, numa criança, né? É uma coisa assim, estarrecedora, é tipo um tsunami, sabe? É como se essa criança, como acontece com a maioria do povo preto, né, ela aprendesse desde os 9 anos, 8 anos, 10 anos de idade, que é o momento que geralmente você descobre que você é preto, né? E que é diferente na sociedade você ser preto. E essa pessoa ela vem sendo vitimizada, ela vai criando estratégias, né, de sobrevivência, mas a branquitude não permite que a estratégia de sobrevivência seja um enfrentamento. O enfrentamento não está na mesa. Quando o enfrentamento aparece, né, quando esse cara, né, esse jovem, que é um jogador de futebol melhor do mundo, no melhor time do mundo, o cara bem sucedido, que come bife de ouro, ele vai lá e enfrenta uma torcida inteira, e a gente precisa, né, falar sobre isso, né? Putz, isso não está no esquema. Isso é uma quebra muito grande de paradigma, entende? Então, acho que eu queria bater essa bola contigo, assim, tipo... Não, é muito isso, e aí eu concordo e eu acrescento... Vou partir de uma frase, de um verso de uma música dos Racionais, que o Brau canta e fala que me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Então, cultural. Isso é atribuído, isso é a norma, né? A norma. Quando você tem um moleque que sai de São Gonçalo, de uma região muito ali pobre do Rio de Janeiro, e vai ascendendo, para chegar a isso, para chegar numa Copa, para ser titular do Real Madrid, para comer o bife de ouro dele, ok, o problema é quando ele enfrenta. Porque vários outros atletas, seja na La Liga, seja na Série A na Itália, seja na Premier League na Inglaterra, vários outros atletas já sofreram esse tipo de ofensa, se conteram, né? Não explodiram, e a branquitude gosta disso. O que é uma estratégia de sobrevivência também. Nada contra. Nada contra. O cara não tem que matar a bola no peito, matar o racismo no peito e chamar pra porradaria, né? Porque, assim, é um fardo muito grande. Não é uma obrigação, assim, o problema do racismo, aliás, o racismo é um problema criado pelos brancos, né? Então, assim, nós negros, pegarmos isso e falar, nossa, deixa... Não é assim que as coisas funcionam. Mas o enfrentamento que esse moleque chamou e que outros atletas no decorrer da história... Né? Muhammad Ali, a gente pode citar vários atletas que apoiaram os Panteras Negras, que faziam um símbolo nas Olimpíadas. Que né? falaram, opa, eu vou enfrentar, eu não vou me conter. E tudo bem se conter. É uma estratégia, você tá ali no mundo business, você tá sobre os holofotes, e a gente tem que pensar, né, muitas coisas quando a gente dá a cara a tapa. Ele deu a cara a tapa e bateu. E isso fez com que todo ali, uma parcela considerável, porque se a gente pega a cobertura midiática na Espanha, ela é muito problemática, né? Na Argentina também. Na Argentina também, né? Os jornais aqui do nosso vizinho, do nosso querido vizinho, gosto muito da Argentina, vários jornais argentinos fazendo chacota, né? Culpabilizando ele por toda essa situação. Então, há ali um pacto da branquitude que permite as exceções para utilizá-las como regra, mas fica absurdamente incomodado quando essas exceções jogam no ventilador e fala, opa, eu vou enfrentar, eu vou denunciar. Então, assim, a gente está se deparando com uma quebra de paradigma, como você falou, né? Porque a perspectiva ela se altera e a forma como certos grupos lidam ou não estão acostumados a lidar com isso faz com que o assunto se potencialize. Né? Renan, eu queria aproveitar e dizer colocar para você, né? Que quero ouvir o que você vai dizer sobre isso. Você falou justamente da Argentina, já é a segunda vez que a gente menciona a Argentina. Houve problemas de racismo quando os jogadores vão jogar lá nas Libertadores, e falou também da Espanha. Se você pegar a população, nós sabemos que na Argentina a população negra é quase zero, né? É muito pequena. Eu não sei, Marretinha pode até depois descobrir para a gente ali, mas a gente sabe que é muito pequena. A mesma coisa acontece na Espanha, tirando ali os que hoje foram morar lá, né? Refugiados, etc. e tal. Isso me faz entender, vamos ver se eu estou entendendo isso, me faz entender que nesses lugares o movimento negro é pequeno, não é tão grande quanto no Brasil. Será que isso tem a ver com essa postura deles? Quer dizer, aqui nós temos um movimento negro que, bem ou mal, né, através da luta, ensina alguns brancos, não digo todos, mas a gente vai pensando, vai aprendendo. Você está aqui hoje discutindo,
a gente vai aprendendo com você, vai aprendendo com outras pessoas que fazem parte desse movimento, ou do movimento, ou não fazem parte, mas que são pretas e pardas e que lutam e a gente está sempre ouvindo. Isso faz a gente ter um discernimento um pouco maior. Né? Deu para entender? Agora, quando você fala da Argentina e quando você fala da Espanha, o movimento é fraco. Né? Eu vou incomodar. Eu estou incomodado já de novo. Posso jogar um incômodo? Pode. Traga. A gente reverberou esse assunto hoje aqui nesse programa. A gente já trouxe esse assunto. Trouxe dessa forma que você está trazendo. E aí, eu vou inverter, né? Porque você entende que essa forma de colocar as coisas é o seguinte. Não tem movimento negro. Então, coitada da branquitude, né? Ela não pode aprender. Não, mas peraí, só um pouquinho. Eu não tô dizendo isso. Eu tô incomodando. Eu tô tentando falar até o contrário. Estou tentando mostrar a importância do movimento negro. Sim, mas o movimento negro não é condição para que a branquitude saia do seu lugar e comece a refletir sobre o assunto. Não é condição. Eu estou tentando mostrar a importância do movimento negro. Quer dizer, o que nós vamos fazer? Então assim, se isso for verdade, se você achar assim, realmente o movimento negro ajuda as pessoas a ter uma visão melhor. Se isso for verdade, o que fazer com esses países, né? Eu não estou tirando a culpa deles, não. Não, é que eu acho que quando a gente olha para esse debate pensando numa perspectiva de outro país, a gente tem uma referência que são os Estados Unidos da América. Por conta de vários aspectos ali históricos também. Né? Mas é curioso, porque, por exemplo, vou ir por um caminho aqui para a gente construir um raciocínio. No Brasil, a população negra ela é mais de 50% da população. Isso é um dado, né, estatístico, oficial, e a gente vê isso... Não é uma minoria. Não é uma minoria. 52%. Não é minoria. Nós não somos minoria. Nós somos minorias no sentido de ocupar os espaços de poder da estrutura, da máquina, do mercado e por aí vai. Né? Nos Estados Unidos, a população negra é minoria. Gira em torno de 13%, 14%, né, da população norte-americana. E mesmo assim consegue ter um impacto cultural que transcende a própria fronteira dos Estados Unidos pelo papel, né, geopolítico, cultural, que aquela nação exprime. Quando a gente olha, por exemplo, no caso da Espanha, no caso dos nossos vizinhos aqui, eu acho que há ali um certo conforto por parte da branquitude de não ser incomodada, né? E isso acaba fazendo com que o interesse por se desconstruir, ou a necessidade de se desconstruir por conta do incômodo, do enfrentamento, né, com grupos negros organizados, seja na sociedade civil, seja no universo acadêmico, acaba fazendo com que eles mantenham um olhar, uma visão que é racista e que é consequência da história que eles contribuíram para construir ao longo do século XV, XVI, XVII e por aí vai, tá? Então, eu não acho que a esses países que se dizem civilizados, e quando a gente pega essas questões se mostram retrógrados pra caramba, até porque isso acaba garantindo a eles os seus privilégios, né? Eles... Não acho que precise de uma reflexão promovida pelo movimento negro, assim. Eu acho que cabe a eles próprios, né, buscar formas de compensar a história sangrenta de exclusão que eles construíram. Quando a gente olha o caso do Brasil, dos Estados Unidos, que o movimento negro se mostra historicamente mais forte, mais organizado e capilar na sociedade, esse processo de enfrentamento ele é o dia todo, ele é constante, né? É o Faça a Coisa Certa do Spike Lee, sabe? Aquela tensão ali na pizzaria que, pô, estamos aqui junto e ao mesmo tempo, bum, tudo eclode, né? A gente observa isso na discussão, na briga do bar, no bate-boca do futebol, né? Tudo isso faz com que você tenha ali mecanismos de fazer com que as tensões levem a novas perspectivas. Países, talvez, como a Argentina... O Marretinha tem um dado sobre a Argentina, não tem, Marretinha? Sim, do ano de 2000, 78,5%, 78% da população
Europeia, 17,3% da população de ascendência indígena e 4,2% da população de ascendência africana. Então, a gente pega esses dados, é um grupo minoritário mesmo. E aí, como fazer com que as contribuições sejam reconhecidas? Aquilo que a gente falou agora, né? De uma zona mais dura, de uma zona mais mole. Na Argentina não rolou isso, né? Até porque você teve um extermínio, você teve uma exclusão. Só tem zona dura. Então, não tem as zonas porque é uma branquitude hegemônica numericamente, culturalmente. Então, o incômodo e as tensões não rola. Por que os caras expressam racismo quando jogam contra clubes, sei lá, brasileiros? Porque é a oportunidade que eles têm de externalizar uma pseudo, uma louca, uma nazi ideia de superioridade. E quando a gente pega, por exemplo, na sociedade espanhola, é curioso porque se compararmos com a sociedade francesa tem uma porcentagem de negros mais contundente, né? Por conta das colônias e aí os filhos, né, dos migrantes, todo um processo. Então, lá o debate ele é mais frutífero e maduro porque as tensões, elas eclodem, né? Se a gente olha para a sociedade espanhola, essas tensões elas são mais ausentes. Então, isso dá essa zona de conforto para que os racistas sejam racistas o tempo todo, ou sejam racistas com uma maior segurança de que não vão sofrer nenhum tipo de punição. Tá ok. Nós estamos chegando ao final, Estamos chegando ao fim, mas eu queria fazer uma colocação rápida, né, para dizer assim. E aí eu estou me dirigindo a todo mundo, mas especialmente a branquitude bem intencionada, né? Porque às vezes a branquitude bem intencionada ela é um pouco inocente, né? No sentido de que vamos acabar com o racismo, né? Isso não vai mais existir daqui a um tempo. Pessoal, vai continuar existindo sempre no futebol, na sociedade, né? E qual que é a estratégia? A estratégia ela depende muito do contexto das pessoas e tal, mas tem que haver algum nível de tensão, tem que haver algum nível de enfrentamento. E nesse aspecto, o Vinícius Júnior, ele é um puta símbolo, ele precisa ser exaltado e precisa ser um exemplo mesmo para a nossa molecada, né, para dizer assim, olha só, é isso aqui, né? É isso aqui. Se a gente quiser, né, sobreviver minimamente a esse massacre, né, que a gente sofre em todos os campos, né, a gente precisa enfrentar. Eu acho que é isso. É isso, Bueno. Muito obrigado. Obrigado, gente. Renê, muito obrigado pela sua aula. Obrigado. Você tem mais alguma coisa para falar? Uma honra, professor. Virá aqui outras vezes. A honra é minha. Não, assim, é um tema que a gente tem muita coisa para falar e a gente tem muita coisa para progredir e a tensão ela é importante porque a tensão gera ou explicita as contradições. E as contradições fazem a história se movimentar. E é isso, senhores. Obrigado, agradeço também aí o convite. Tem muita ideia para ser trocada em próximos encontros. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença. Marretinha. @carijofilmes em todas as redes sociais. Da minha parte, como sempre, foi uma satisfação inenarrável. Sempre inenarrável, Sempre né? inenarrável. Obrigado, Marreta. Obrigado, Bueno. Muito obrigado, Valeu. professor Renê. E até a próxima. Obrigado, gente. A gente se vê no próximo programa, tá bom? Marreta batida.